Irmãos, amigos, abram as vossas Bíblias no livro de Salmos, número 22. Um salmo de Davi contando o sofrimento de Cristo e a glória vindoura. 1000 anos antes de Cristo vir ao mundo, foi escrito isso. Foi revelado isso. A Bíblia é a verdadeira revelação de Deus que nós temos em mãos. Isto que é revelação. Revelar 1000 anos antes de acontecer. Não é falar assim, eu fui revelado. Não existe isso. Tudo engano. E fala do sofrimento de Cristo. No versículo primeiro, por que fala, não fala capítulo, fala número? Porque Salmos é cantado. Salmo é uma poesia. Foi o Salmo de Davi cantando. Por isso que fala números. Fala, Deus meu, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te delongas? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Então, o salmista estava escrevendo, contando as palavras que Jesus ia falar na cruz. Que Jesus, isso está lá em Mateus 27, 46, por aí. Então, Jesus, ele falando aqui, porque delongas do meu auxílio. Deus alongou do auxílio do filho, e ele começou. E das palavras do meu bramido, quer dizer que as palavras que Jesus falava, então Deus ficou longe. A dura realidade deste salmo descreve a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós já sabemos, estudamos bastante, vai ser lido hoje provavelmente aqui na ceia. Os evangelhos, eles narram o fato da crucificação. Este salmo representa o sofrimento de nosso Salvador. Jesus sofreu equivalente ao inferno em lugar do homem. Jesus não foi no inferno, ele sofreu, ele pagou o castigo, ele levou na cruz os nossos pecados, ele foi castigado nele, de todo mundo, mas nem todos vão aceitar. Jesus exclamou esta palavra quando estava pendurado na cruz, lá em Mateus, diz 27. Esta representação o glorifica no sacrifício expiatório. Glorifica a Deus Pai e a Deus Filho. A expiação que ele fez, este sacrifício. O nosso sacrifício não nos glorifica. Se nós sacrificamos em prol,
em gratidão a Deus, a servi-lo, aí nós estamos glorificando o nosso Salvador no nosso sacrifício, as nossas vidas. Nós não podemos querer fazer sacrifício e nos glorificar, no bater no peito, eu fiz, eu mereço, eu sou bom, eu sou perfeito, eu sou melhor do que outros. Não, aí não glorifica. Está fazendo uma glória vã no homem. Aqui também mostra a um homem, Jesus Cristo, livre do pecado, que é o Senhor Jesus, abandonado por Deus. Deus abandonou o filho naquele momento. Deus virou o rosto. Deus lhe permitiu que ele morresse. Tal fato é único na história e nunca terá que repetir-se. E quando o homem quer fazer algo de sacrifício, ele está querendo repetir o que Cristo já fez. Quando o homem quer pagar os pecados com seu sacrifício, ele está querendo repetir ou completar que Jesus não completou. Deus mesmo manifestado em carne, Emanuel, Deus conosco, andando com os homens, com os apóstolos, discípulos, e hoje Deus conosco em espírito, Ele está presente. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Onde tiver 2 ou 3 ou mais reunidos em nome de homem, ele não está no meio deles. Entenderam? Eles têm que estar em nome de Jesus, da vontade dele, de acordo com o propósito dele. Como que nós vamos saber que nós estamos reunidos em nome dele? Se nós tivermos afinado a nossa fé com os ensinamentos que ele nos deixou, aí ele está. Se nós estiver pregando, se tiver 2 ou 3 pregando que precisa de obras ou merecimento, ele não está no meio. Quem está no meio é outro, é o adversário. Não é todos reunião que é igreja de Cristo. Pode ser igreja de homens. Igreja quer dizer assembleia. Reunião quer dizer assembleia. Aqui está uma assembleia. Mas assembleia reunida em nome de Deus. Essa que é Assembleia de Deus. Não fala assembleias na Câmara dos Deputados, reunião. É isso que quer dizer Assembleia. Mas também ele foi manifestado em carne, se converteu em sacrifício expiatório. Estou no versículo 1 explicando, vai demorar para chegar no 2. Quer dizer, expiatório do quê? A pena do pecado, que neste caso era a morte física de alguém. E este alguém é Jesus. Ele pagou a pena alta em favor dos meus pecados, dos seus. Não somente dos nossos, mas de todo mundo, disse lá em 1 João, capítulo 2. Morte física de Cristo. E por isso foi ferido
com a espada o quê? Da ira divina, da ira de Deus. Deus feriu, foi um golpe, ele feriu o Filho. Para aqueles que creem nele, não vai ser ferido no inferno. Agora, meu amigo, escolhe qual que você quer receber a ira de Deus: no inferno, no juízo, no grande trono branco, ou aceitar a ira que ele descarregou no Filho e você aceitar esse sacrifício. Em Zacarias 13:7 fala isso. Eu ia lá, mas não. Fala mais ou menos isso, que ele foi ferido à espada. Vamos ver. Zacarias 13:7. Vamos ler, ó. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor e serão dispersadas as ovelhas, e eu farei voltar a minha mão sobre os pequenos. Um dia vai voltar. Ele feriu o pastor, espalhou as ovelhas. Naquele momento. Naquele julgamento, Deus tratou definitivamente com o pecado. Não ficou nada para o homem. Na pessoa do seu amado Filho, que é Jesus. Mostrou sua ira contra o pecado. Deus mostrou na cruz a ira contra o pecado. E o seu amor pelo pecador. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Nós cristãos, todos cristãos, o pecado já está pago, lavado no sangue do Cordeiro imaculado. Deus amou o pecador. Deus se revelou no Calvário como nenhum outro lugar ou maneira, de outra maneira, cuja alma livre do pecado de Jesus se afundou sobre a ira de Deus como sacrifício expiatório. Imagina só, Jesus, o Filho, a alma dele, de Cristo, a vida de Cristo, completo, foi afundado sobre a ira de Deus. Deus descarregou a ira dele toda em seu Filho, Jesus. É impossível explicar ou descrever o sofrimento que verdadeiramente ele experimentou. É impossível você explicar. Só ele sabe a dor que ele sentiu, física e moral. Meus irmãos, vocês sabem, já tenham visto falar isso. Talvez já tenha acontecido com cada um de vocês, até com os visitantes, que às vezes uma palavra dói mais que uma pancada, um tapa no rosto. Às vezes uma palavra ofende mais, machuca. Se alguém falar algo de alguém, dói. Às vezes a pessoa fala: eu prefiro que me batesse do que certas palavras. O que eles falaram, o que fizeram para Jesus. Jesus não devia. Deus só fez o bem.
Jesus só ensinou o bem. Jesus deixou o maior exemplo para a igreja dele. Seguiram o exemplo dele. E muitos dão as costas para o nosso Jesus, nosso Deus. Não faz caso. O mundo não faz caso. Penso que reunião, só de falar, só de rezar o Pai Nosso, só de falar se Deus quiser. Eu amo a Deus, mas não serve a Deus. Falar de boca é fácil. Tudo que Jesus ensinou, eles mesmo assim não acreditaram, zombaram, cuspiram no rosto. E Jesus aceitou isso tudo por amor às nossas almas, amor a mim. Antes da fundação do mundo, Deus já sabia de cada rosto. Jesus é Deus. Ele não tinha encarnado, não tinha feito o mundo. Ele já sabia de cada rosto que vai estar aqui neste momento, ou de todo o mundo, ou os que vão nascer ainda. Ele já sabe os que são dele. Jesus já sabe aqueles que não vai aceitar. Jesus já sabe aqueles que vão rejeitar até o final, o último dia da morte. Mas não vai ter desculpa. Por ele saber, ele não é o culpado. O culpado é o homem. Porque ele sabe que aquele que vai aceitar e aquele que vai rejeitar. E aquele que ele sabe que vai aceitar, ele predestinou antes. O que antes ele conheceu, a este ele predestinou, a este ele chamou, a este glorificou. Olha bem. O verso 2, ele fala: Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite e não há para mim sossego. Palavra de Jesus que não tinha acontecido ainda. Jesus estava lá no céu. Ele sabia já a hora, o momento, a hora certinha, o minuto que iria vir. 1000 anos, diz aqui o historiador. Como sacrifício expiatório e perfeito, ainda assim, Deus não podia ouvir e nem responder essa oração. Pelo menos neste momento. No momento, Deus ouve. Tudo estava, eu falava assim, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Mas neste momento, não. Ele não ouviu. Só pôde verter seu julgamento no Cordeiro imolado, como ele tinha feito pelos séculos. É isso que Deus fez. Jesus pediu naquele momento: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Porque Jesus sabia que a morte era amarga, cruel. Mas ele diz: mas não como eu quero, mas como tu queres. E a oração modelo que nós fazemos, irmãos, toda vez que nós oramos, eu sei que os irmãos fazem assim, eu faço, nós oramos, mas seja feita a tua vontade. Mas não pode esquecer disso. E falar com sinceridade. Não ao contrário de alguém falar: eu exijo. Eu exijo. A pessoa falando que exijo, eu exijo, eu mereço. Então não é da vontade de Deus, é da vontade dele. Não é. Nós não podemos ter que ser humildes. Até na oração. Ó, o 3. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel.
versículo curto, ele diz tudo. O salmista escrevendo, imagina só, escrevendo, inspirado, soprado pelo Espírito Santo, não é da cabeça dele, ele não sabia. Davi, quando ele usava da cabeça dele, ele só fazia destruição, só pecado de todos nós, só que nós não somos inspirados, nós não vivemos inspirados, iluminados sim. E nós temos que saber, irmãos, quando a Bíblia ela dá informação e quando é norma. Quando é norma é para segui-lo. Ela dá as informação, o Monfort costuma dizer, informativo e normativo. Aí parece que torna um pouco difícil, tá entendendo? Então, lá, quando ela informa e quando ela norma. Norma é regra para ser seguido. Então fala, disse-lhe Jesus, ou a Bíblia está dizendo. Quando ele está informando, ele informa as coisas que aconteceu, não é para nós seguir, como o Cidinho falou ontem, 2 Samuel. Davi, ele cobiçou. Ah não, Davi cobiçou, nós também podemos cobiçar. Ele está informando. Então Deus permitiu aquilo que foi registrado. Tem muitas coisas que não está, que aconteceu. Então nós temos que saber quando a Bíblia está informando e outra é norma. Então, falando aqui que Deus habita nos louvores de seu povo, durante o ministério terrestre de Cristo. Deus, Cristo, habitando junto com eles. Hoje ele habita em espírito, não pessoalmente, andando com o corpo, sem ser corpo glorificado. Ele falou Deus como seu Pai. Jesus dizendo, falando, dando um título, depois que ele tinha exclamado, está consumado. Foi a outra. Jesus, quando ele disse assim, está consumado, porque pronto, a obra da salvação, o pecado estava pago. Nós não precisamos fazer nada para ajudar na salvação eterna. Se a salvação é eterna, por que nós precisamos, o homem precisa inventar, coisa que a Bíblia não ensina, que precisa fazer algo, precisa batizar para ser salvo? É um grande erro. Não salva, ela é para os salvos. O ladrão da cruz, o malfeitor, não passou pelo batismo, não participou da ceia, não pregou, não andou dando testemunho. Ele morreu na cruz e foi salvo. Só que ele deixou um testemunho grande, que naquele momento ele creu. E Jesus falou, quando ele falou, Senhor Jesus, lembre-se, irmãos, amigos, que põe dois, Jesus no meio, o principal. Um já conhecia, e outro também, Jesus. Se tu é filho de Deus, mais ou menos assim, não me lembro, desce da cruz, salva-te a ti e a nós também. Ele sabia que Jesus tinha poder. E o outro, sem arrependimento, ele queria na raça, queria que Jesus, mostra desaforo aí, salva nós. E o outro falou assim, tu nem temes a Deus dizer uma coisa dessa? Nós estamos aqui porque os nossos feitos merecemos, né? Merece estar aqui. Mas este justo nenhum mal fez. Olha bem. Aí depois, a Bíblia diz, ele diz, Senhor, diz no original, diz assim, no grego, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quando ele sabia que Jesus ia vir estabelecer o reino dele aqui, lembra-te de mim. É mesmo que você fala, pessoal, você lembra de mim, não esquece de mim, conta comigo. Jesus respondeu assim, hoje estará comigo no paraíso. Ele perguntou, no futuro?
E Jesus respondeu: agora, hoje. Pronto. Eu já contei, mas como tem alguém que não sabe, o meu irmão Ivan, na igreja dele, lá quando ele morava em Americana, disse que o pastor falou assim para a plateia: eu sei de mim e de outra pessoa que tem a vida eterna. Menos de outra eu tenho certeza, de mim e da outra. Aí o pessoal pensa: quem será que é? Deve ser a esposa dele, a mulher dele, porque que vive junto. Pensaram, e não. Ele falou: eu e o ladrão da cruz. Ficaram tudo. É porque Jesus disse. E também Zaqueu, Jesus também disse. Então cada um sabe de si. Cada um sabe. Nós vamos pelos frutos. Fala Deus. Ele falou, chamou Deus como seu pai. Pai. Perdoa-as também, que eles não sabem o que fazem. Aquele pecado. Não é que está falando para ele levar para o céu todo mundo. Que não importasse, mas Estevão também disse. Ele falou: está consumado. Mas ao sofrer a ira de Deus como sacrifício, ele se dirigia a ele como Deus. Porque Deus é tão santo e ele podia... Deus, com a santidade de Deus, ele não podia nem olhar para este sacrifício expiatório, porque lá ele estava vendo a carga de todo o pecado da humanidade em cima do Filho. Ele não podia olhar. E muito menos ouvir a oração, o clamor, ou responder à oração, muito menos. Porque se Deus respondesse à oração do Filho, do Deus Filho, e salvasse ele da cruz, o que aconteceria conosco, com a humanidade? Ia tudo para o inferno. Porque a conta não ficaria paga. Tinha que alguém pagar. E aí era a humanidade. Cada um ia pagar. Ia ficar todo no inferno. Por que ele não recebeu? Pelo menos durante a hora quando ele levava a pena do pecado na cruz. Marcos 15, 33 e 34. Ó o 4. Ele falou: em ti confiaram nossos pais. Confiaram e tu os livraste. Aqui, lá não fala isso no Evangelho. Aqui já está falando as palavras que Jesus disse. Ó, em ti, pai. Em ti, ele falando. Confiaram nossos pais. Os patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó. Cristo não podia livrar-se desse terrível ato. Se fosse livrada, a humanidade tampouco podia ser libertada da geena, do inferno. Se o Messias fosse só homem, ele teria posto o seu sofrimento físico em primeiro, e seus sofrimentos espirituais por último. Ele ia cuidar do sofrimento se ele fosse homem. É a mesma coisa nós, irmãos. Às vezes nós cuidamos na nossa parte do sofrimento físico. Eu estou com necessidade, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Amanhã não estou. Amanhã eu vou na igreja, amanhã eu vou cuidar das coisas espirituais. Primeiro eu vou cuidar das minhas coisas materiais. E depois, está tudo bem se der certo. Olha, nota bem como os cristãos geralmente fazem. Sempre as coisas espirituais por último.
E Jesus disse lá no Evangelho de Mateus: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas deste mundo que você tanto procura serão acrescentadas. Mas se buscar primeiro. Se não buscar primeiro o reino do céu, às vezes as coisas não serão acrescentadas. Mas para Ele, como Filho unigênito de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, não havia angústia alguma tão profunda como a ocultação do rosto do Pai. Para ele foi a pior. E o Pai ocultou o rosto. Os dois, Pai e o Filho. Pai enviando o Filho, castigando o pecado da humanidade, até o último que vai nascer. Pecado passado, presente e futuro. Está perdoado. Mesmo nós pecando, está perdoado. Se o cristão não renunciar ao pecado, não confessar, ele vai pagar esse pecado aqui nesta vida. Ele corre risco, perigo de morte, morte prematura, morre antes do tempo, sofre enfermidades. Nós não vamos também pregar, dizer que vamos ter, se nós servimos bem a Deus, vamos ter só o bom? Não. Porque Jesus disse também, em Mateus capítulo 16, 33, por aí, que eu já falei várias vezes: em mim tenhais paz. Ele falou, a paz é nele, não no mundo. Tende bom ânimo, no mundo tereis aflições. Fala, em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Olha bem aqui como é que Jesus diz: em mim tenhais paz, nele, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Pronto. Se Jesus venceu o mundo, nós estamos com ele, nós vencemos. Não é com guerra, com arma. Porque nós vamos vencer esse mundo. Nós não vamos para onde o mundo vai. O mundo está indo para um lado e nós estamos indo para o outro. Nós, mesmo estando no meio, neste mundo, nesse Egito, no mundo de pecado, um mundo bom para o pecado, que o homem tanto gosta, onde há muita injustiça, injustiça em cima de injustiça, advogado defendendo o culpado, quem merecia. Jesus é o nosso advogado, ele nos defende porque ele é justo, porque ele pagou a nossa dívida. Ele é nosso advogado para com o Pai. Se nós confessarmos os nossos pecados, diz lá em 1 João 2, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as imundícias. É isso que diz. 5. Clamaram a ti e foram libertados. Confiaram em ti e não se envergonharam. Olha bem. Quem clama a ele de verdade, ele liberta. Nós clamamos a ele um dia, ele nos libertou da condenação eterna. Confiaram em ti, ele está falando, só aqueles que confiam nele. Nós confiamos em Deus por meio de Cristo, pelo sacrifício do Filho. Ele fala assim, e não se envergonharam. Nós não temos vergonha, nós não se envergonhamos. Porque a nossa fé, irmãos, nós sabemos aonde que está colocada a nossa fé. A nossa fé está colocada em alguém perfeito, puro. Nós não estamos confiando na igreja. Nós não estamos confiando em homens. Nós não estamos confiando em pastor. De forma nenhuma. O pastor é pecador. Nós somos pecadores.
mas pecadores arrependidos. O pastor é para zelar das ovelhas, é para ensinar as ovelhas, é para ensinar a igreja, como a igreja deve andar, como que a igreja deve evitar o pecado. E os pregadores conjunto com o pastor para ajudar a igreja, que nem todos vão usar o púlpito, ajudar a ser afinados, tudo a mesma fé, os mesmos conceitos, o mesmo propósito. Ninguém é melhor que ninguém, melhor é Deus, Ele é puro, nós somos tudo imperfeito, só que nós seguimos um perfeito. Então ele diz aqui, é para nós ter confiança no Senhor, mas as circunstâncias aparentam que Deus os abandonou. O cuidado infinito de Deus para conosco é possível pela fé em Cristo Jesus, e não por outro meio. Por meio de Cristo, às vezes nós pensamos, às vezes nós cristãos chega a alguma situação, pensa Deus nos abandonou, como Ele abandonou o Filho. Às vezes Ele nos abandona para ver que nós estamos em pecado, e às vezes não. Mas Deus sempre está de mãos estendidas. 6. Mas ele fala assim, o salmista: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. O salmista falando que Jesus foi considerado opróbrio, quer dizer, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, quer dizer, humilhação total, humilhado pelos homens, desonrado pelos homens, injúrias pelos homens. Ele diz, verme quer dizer, foi como desprezível, como uma coisa, um verme quer dizer uma coisa insignificante, vergonhoso, cheio de sofrimento. Quer dizer que ele tomou o lugar mais baixo entre os homens para ser rejeitado. Jesus tomou o lugar mais baixo, que ele foi no meio, crucificado, condenado como malfeitor, o pior malfeitor da época, vituperado, cuspido, até humilhado, em infâmia e vergonha, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, etc. O versículo 7, para parar que temos a ceia. Todos os que me veem zombam de mim, estende os lábios e maneiam a cabeça, dizendo: este confiou no Senhor, que livre-o agora, que o salve, pois nele tem prazer. Foi por culpa do seu próprio povo que Jesus passou por isso. Foi por culpa do seu próprio povo que ele foi pendurado no madeiro, na cruz, em profundo sofrimento. Nem sequer uma só palavra de bondade alguém chegou, disse para Jesus, para ele. Só riram e zombavam dele. Imagina, até ver um retrato de Cristo na cruz, que ele fez para nos salvar. Isto é amor. Amém? Vamos nos preparar. Vamos cantar um hino meio curto, e se prepara para a ceia.